Olha, independente de ter uma empresa constituída, com estrutura, né, com colaboradores, você, profissional, é empreendedor do seu conhecimento, do seu negócio, né? E pode aspirar, sim, aí numa grande corporação, a assumir um cargo de liderança, um cargo executivo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje no Rumo Certo. E aí eu convido uma especialista no assunto para a gente tratar desse tema aqui. Está comigo Patrícia Gopian, especialista em aceleração de carreira e CEO da Bússola Executiva. Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Ótimo, eu também fico muito feliz, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade de conversar com a gente, trocar ideias. E aí, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do que é a Bússola Executiva, o trabalho que vocês desenvolvem, para depois a gente então seguir na conversa. Legal, tá bom. Bom, eu vou entregar a minha idade, né? Comecei minha carreira em 97 e naquela época comecei em uma multinacional, a C&A Modas, como assistente, né? E naquele momento sem muita pretensão, e talvez muitas pessoas hoje comecem a carreira, muitos já sabem o que querem, outros ainda não têm muita clareza do que querem, mas eu comecei sem muita pretensão. Mas a verdade é que eu me apaixonei pelo mundo corporativo, apesar de vir de uma família de empreendedores, né? Eu me apaixonei pelo mundo corporativo e aí eu decidi que eu ia fazer minha carreira lá. Não foi uma jornada tranquila, não foi uma jornada fácil, né? Vamos por assim dizer, porque existiam muitas barreiras naquele momento. Barreiras muito mais ligadas a plano de carreira. A gente vê muitas pessoas falando sobre isso. Minha empresa tem plano de carreira, não tem plano de carreira, como eu lido com isso? Mas naquele momento, lá atrás, mais de 20 anos atrás, a C&A não tinha um plano de carreira para quem era assistente. A única opção era quem entrasse pela porta do trainee. E eu não entrei pela porta da assistente, então não tinha muito para onde ir, né? Então essa era a perspectiva que eu estava naquele momento. E aí eu acho que tem uma coisa que eu precisei parar, olhar para aquilo e falar, beleza, a C&A não tem um plano de carreira. Eu tenho duas opções, né? Ou eu vou sair daqui, ou eu mudo o meu jeito de ser para que as coisas aconteçam. E eu acabei indo para a opção 2, né? Onde a maioria ou saía ou aceitava aquela situação. Eu falei, não, eu vou mudar o meu jeito, talvez isso funcione. E acabou que deu certo. De novo, não foi uma jornada tranquila. Tinha muitas barreiras, tinha muitos preconceitos. Quando eu perguntava na C&A, o que eu posso fazer? A resposta sempre era assim, nada. Uma vez assistente, sempre assistente. Era regra, né? Hoje a gente pode olhar certo ou errado, era a regra que existia naquele momento. Só que eu fiquei muito inconformado com a situação e comecei a me movimentar. Me movimentar no sentido de me conectar com as pessoas mesmo. Então, gerar mais valor na vida do meu gestor, entender como era a dinâmica, o dia a dia dos gerentes, não ficar só ali envolvida com a dinâmica e a operação de um assistente. Lógico, eu fazia o meu trabalho, entregava o meu trabalho no prazo, com qualidade, mas eu também fui buscar nos tempos vagos, não ficar fazendo qualquer coisa aleatória, mas me interessar em entender como aquela dinâmica funcionava. E foi muito interessante porque de repente chegou um momento que o meu gerente ele virou para mim e fez assim, Patrícia, você é o que mesmo aqui? Eu falei, como assim? Eu sou sua assistente. Ele falou, pois é, mas não parece. Porque você já faz tantas outras coisas que você já não parece mais um assistente. Agora a gente tem que entender o que a gente vai fazer com você. E não tinha o que fazer naquele momento, porque de fato não existia nenhuma porta aberta. Bom, e aí surgiam projetos na empresa, eu ia me candidatando até que eu fui para um desses projetos, me candidatei, fui para a entrevista e recebi uma oferta assim tentadora, acho que todo profissional sonha, né? Eram 2 anos sem casar, sem ter filho, sem aumento nem promoção e se desse errado estava todo mundo na rua. Na hora que o gestor desse projeto falou isso para mim, eu disse para ele, eu topo. Ele falou, você entendeu o que eu falei? Eu falei, entendi, eu topo, nós vamos fazer esse negócio dar certo. E fui para esse projeto, foi onde a coisa começa a acontecer, porque de fato eu já exerci um papel diferente, independente do cargo que eu tinha ali no papel, independente do salário que eu tinha, eu comecei a exercer funções que eram além do meu cargo. Fechou o projeto 2 anos depois, ninguém foi demitido, na volta para a C&A, né? Então era uma operação paralela, não saía oficialmente da C&A, mas era uma operação paralela. Nesse retorno, o que a gente faz com a Patrícia? Aí me colocaram num cargo de compradora, mas não era ainda uma gerente, não era uma executiva. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e fui para minha jornada e pouco tempo depois me torno gerente. Foi uma história que foi importante para a C&A, foi importante para minha vida, mas acho que foi importante para muitas outras pessoas, porque essa porta não existia.
E aí, na época, veio o vice-presidente me promover, né? Vice-presidente multinacional não promove assistente. Isso acontece quando a gente está fazendo alguma coisa diferente para a empresa. E era abrir um novo caminho, abrir uma nova forma das pessoas fazerem carreira dentro da CIA. E assim foi, né? Hoje é um caminho comum. As pessoas passam por essa porta, não importa o cargo que elas ocupem, elas podem chegar numa posição executiva. Então, meu primeiro passo aí no mundo executivo, que foi já entrando no mundo gerencial, foi dessa forma. Na sequência surgiram outros projetos e eu ia me jogando neles. E aí, encurtando uma história longa, eu me tornei a primeira planner de varejo do Brasil. Era uma função nova, que não existia ainda. A McKinsey veio com essa proposta, olha, o varejo vai mudar, a forma de fazer vai mudar. E aí eu falei, eu topo também, fui para a entrevista, né? Hoje quem é o CEO da CA, na época, era o gestor desse projeto, o Paulo Correia. Eu falei para ele, cara, eu quero, e aí fui pro projeto, enfim, deu certo também. E aí na sequência eu já fui para uma posição mais alta executiva e eu comecei a liderar líderes, né? Liderar gerentes. E aí quando a gente fala de uma liderança, uma coisa é você liderar um time mais operacional, outra coisa é você liderar líderes, né? Liderar gerentes, os desafios já são outros, né? A dinâmica vai mudando muito, a forma de liderar também, ela precisa ser refinada e aprimorada. Uhum. E aí você criou a Bússola? Então, aí na sequência eu passei por outras empresas e aí em 2020 eu criei a Bússola Executiva. Por quê? Porque ao longo dos últimos anos eu fui percebendo que cheguei à posição de diretora, era diretora de planejamento na área de negócio, mas chega um momento que o coração começa a cantar um pouco diferente. E eu comecei a entender que eu gostava muito, muito mesmo era de desenvolver as pessoas. Ensinar elas a fazer o caminho e ensinar elas a ocuparem uma alta posição sem ter que necessariamente abrir mão da vida pessoal, que é uma crença que as pessoas têm. Que ou eu tenho uma carreira bem-sucedida ou eu tenho vida. Não é verdade. E aí ensinar as pessoas a fazerem esse caminho. E aí nasce a Bússola Executiva em 2020. A Bússola ela nasce num projeto onde eu não fiz ela sozinha, né? Eu tenho 2 sócios, são 2 irmãos e sócios. E aí eles toparam. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia aqui. E aí a hora que eu compartilhei, eles falaram, vamos embora, vamos junto. E aí nasce a Bússola em março de 2020, exatamente no lockdown da pandemia, né? Foi o nosso primeiro lockdown no Brasil, março de 2020. E aí nasce a primeira turma da Bússola online. A gente estava lá na pandemia e nasce a Bússola online. Você viveu experiência lá desde o começo, onde você, instigada a mudar, e te diziam, talvez a liderança, o teu gestor, de que não dava para fazer nada, né? Mas eu digo assim, a gente está ainda precisando mudar muito isso. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Tem uma geração nova aí de profissionais e também serão líderes, talvez muitos já sejam, que tem uma outra perspectiva de relação de trabalho, né? Como é que é esse cenário hoje no Brasil? As empresas precisam atentar mais para isso ou já estão no caminho que dá para considerar interessante? Não, eu acho que tem muita coisa pra gente melhorar e uma coisa que é muito comum acontecer nas empresas é a pessoa assim, olha, parabéns, você foi promovido, agora você vai tocar a área X e acabou. Né? São muitas pessoas que eu brinco, elas são jogadas à liderança. Eu fui jogada também. Se vira. E aí, qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça do líder? Bom, se eu fui promovida é porque eu faço isso aqui tudo muito bem. Só que não é para você fazer o que você fazia até então, né? O seu trabalho não é mais executar a operação. Esse é o trabalho do seu time agora. O seu trabalho é ter um olhar mais estratégico para os negócios. O seu trabalho é ter tempo e dedicação para ler as pessoas que trabalham com você e fazer com que elas trilhem o caminho que a sua área e a empresa precisam. Percebe? São habilidades que não são desenvolvidas nem ensinadas. E as pessoas são literalmente jogadas. Então a gente vê líderes fragilizados, né? Por que tem tanto líder que tem burnout? Porque se você olhar o burnout, ele não é só de uma, vamos dizer assim, uma fatia dos profissionais, não tem a ver com cargo. Qualquer nível tem, né? Da base até o topo a gente vê histórias de burnout comprovadas. E por que isso acontece? Porque o profissional está lá inseguro, tem medo de perder emprego, quer ser aceito pelo time e começa a ficar muito fragilizado, porque acha que não... Nossa, mas e se alguém não gostar? Né? Eles não é que a gente vai criar um ambiente onde as pessoas desgostem da gente, mas elas têm que querer trabalhar com a gente. E querer trabalhar com você não é porque você ameaça ou porque você é melhor, mas é porque você dá espaço, você desenvolve, você desafia, você mostra para essa pessoa que ela está sendo desafiada porque ela vai ter mais visibilidade.
mas que sim, ela tem que entregar muito mais do que ela entregou até ontem, porque é bom para todo mundo, é bom para a empresa, é bom para ela como profissional. Então você começa a dar perspectivas, a abrir a mente das pessoas. Mas a maior parte dos líderes, né, óbvio que não todo mundo, mas uma boa parte dos líderes estão muito fragilizados e com medo. Porque qual é o jeito certo? Não é fazer o que eu sempre fiz? Não, não é. Né? E tem uma frase que eu gosto muito. Eu falo que executivo, ele entrega resultado através de pessoas. Entregar resultado, bom, é obrigação. Entregar resultado através de pessoas. Então, quando você abaixa a cabeça e vai para o operacional, você não está vendo nada. Então, você não tem uma leitura de nada. Você simplesmente executa. E aí é burnout. Pois é, e o curioso é que em cargos de liderança, se imagina, tem um bom salário, mas nem salário, nem benefício, nada disso segura, porque não é o principal, né? É a liderança com eficiência e uma equipe engajada e conectada, como se diz, é a conexão com essa equipe, né? Quero falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, falar de tendências também, até de alguns pontos, se a gente conseguir pontuar, são específicos de liderança que você tem levado mais para suas consultorias também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta, continua no Rumo Certo daqui a pouquinho, tá bom, Patrícia? Você de casa também, continue aqui com a gente, o Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando da importância da liderança, da formação e manutenção da liderança numa equipe dentro de uma empresa. Eu estou conversando com uma especialista no assunto, né? A Patrícia Agopian fala comigo lá de São Paulo. Patrícia, continuamos nessa conversa, Patrícia, e eu te pergunto, mudou muito essa necessidade ou essa exigência de lideranças cada vez mais conectadas? Mudou muito de uns tempos para cá? É algo relativamente novo, com outros fatores, outros valores que interfiram nessa liderança? A pandemia tem resultado nisso também, tem reflexo nisso também? Como é que era esse comportamento nas empresas mais tradicionais, tempos atrás? Aliás, você viveu essa experiência, né? Não, a pandemia mudou muito, né? Porque, de repente, as pessoas começaram a falar, peraí, como é que eu lidero um time que eu não posso ver? Como é que eu tenho certeza, né? Que foi a primeira coisa que começou a rolar na cabeça das pessoas, mas será que as pessoas estão trabalhando de verdade, né? E a gente vinha de um modelo basicamente tradicional, onde 100% presencial, as pessoas trabalhando ali aos olhos de todos, né? E de repente cada um na sua casa, em meio a diversas situações que a pandemia trouxe, isso tudo veio somatizando, né? Então somatizando a insegurança, somatizando o medo, mas muito aquela coisa da incerteza. E como garantir que o meu time está realmente fazendo a coisa acontecer, né? Então esse foi um fator que foi, assim, meio que do dia para a noite, as pessoas precisaram aprender a liderar à distância. E aí, mais do que nunca, a força da liderança e não do mandar, né? Porque você pode ficar fazendo microgerenciamento na orelha ali dos seus liderados o tempo todo, e isso não é garantia também de produtividade, muito menos de resultados exponenciais. Eu acho que o líder não tem que buscar a entrega básica esperada, mas ele tem sempre que exponencializar negócio, né? Um líder executivo, né? Não um líder operacional. Ele tem que, poxa, meu papel é deixar um legado aqui, é fazer a diferença nessa empresa, deixar minha marca. Dizer, ó, eu passei por aqui, sabe isso aqui, olha, eu tava lá, eu que fiz parte, né? Então trazer essa coisa do geração de valor que a gente fala muito, né? Ter o resultado e ter o valor que você deixa numa empresa, né? Então acho que tem essa coisa. E esse valor, ele não fica só na empresa, ele é na empresa e nas pessoas que você toca no seu dia a dia. E como tocar essas pessoas num momento tão delicado? Ali a liderança, ela precisou ser muito refinada. Mais do que nunca, as pessoas precisaram olhar para as pessoas como pessoas, e não só como partes de uma engrenagem, né? É óbvio que pessoas são pessoas sempre, não é isso, mas quando você tem ali uma engrenagem rodando e funcionando, parece que está tudo meio que no piloto automático, mas de repente você tinha que perguntar para aquela pessoa se ela estava bem de verdade, né? Se um familiar dela estava bem também. Então tinham muitas questões, tinham muitos medos, era de repente... Quem tem filho, né, trabalhando aqui com o filho ali, quantas fotos a gente viu nas redes, né, do próprio LinkedIn, que é uma rede profissional com mães, né, com bebês no colo, enfim, homens, pais que descobrem, meu Deus, como é bom ver meu filho crescer. Então acho que muita coisa mudou e as pessoas começaram a dar valores diferentes, sabe?
Mas com o tempo, isso foi se acomodando. E é muito interessante, porque as lideranças foram percebendo que mesmo à distância, você conseguia identificar quem de fato estava engajado e quem estava só procurando uma desculpa, dizer, olha, a minha internet não funciona, então eu não faço nada aqui, né? Que também tem. Também tem. Não é 100% quem está engajado, né, gente? Não vamos fazer aqui o mundo de Alice. Não existe, né? E agora é interessante a gente perceber o desafio que é aí, né? Porque tradicionalmente a gente remete sempre à liderança muito voltada à diretoria, né, da corporação, da empresa, e a liderança tem que mesclar entre a diretoria, talvez, e aqui a parte mais produtiva mesmo, mais de produção ali, de linha de produção, né? Esse equilíbrio, quais são os pontos para se atingir esse equilíbrio na liderança? Quando você fala aí de aceleração de carreira, eu imagino que o profissional deva levar isso, né, para o seu negócio, para a sua vida, para o seu empreendimento, que é o seu conhecimento. Mas onde é que é o ponto principal hoje? O que está contando mais hoje, né? A gente tem falado muito da humanização, mas como é que se dá essa humanização? Na prática, sendo pragmático nisso, como é que é uma liderança eficiente, que dê resultado sim, e que o resultado seja envolver toda a equipe? Qual é a fórmula? Uma boa liderança, né? A gente usa muito aqui na Bússola, né? O líder executor, que é aquele que está na operação o tempo todo. E via de regra, só para a gente fazer uma analogia, imagina alguém que está com a cabeça baixada, tem um monte de coisa acontecendo e não está vendo, né? Porque eu estou o tempo todo imerso ali no dia a dia e muito cansado, muito fadigado, e fico sem paciência, não estou prestando atenção nas pessoas e não tenho uma estratégia clara. O grande segredo da liderança, e justamente porque o que você falou é verdade, né? Você tem a base fazendo a coisa acontecer, a alta liderança e esse líder no meio do caminho, né? Sofrendo dos dois lados a pressão. É o time que precisa entregar e também te cobra mil coisas, e a alta liderança também exigindo resultados, e esse é mesmo o seu papel, né? Então, qual que é o grande segredo aqui? Eu falo muito isso. Cara, respira um pouco, né? E entende o que está acontecendo. Então, quais são as metas, do básico, tá? Quais são as metas que você tem para entregar? Quem são as pessoas que você tem no seu time? O papel de cada um dentro dessas metas? É um olhar estratégico mesmo, é um olhar estratégico para o seu time, primeiro ponto. Então, quem são essas pessoas? Quais são as fortalezas? O que cada um precisa desenvolver? E não precisa ser você a desenvolver tudo em todo mundo. Você pode pegar alguém, peraí, esse aqui é bom nisso, essa aqui é boa naquilo. Não, essa pessoa treina essa. Então você começa a tomar ações e decisões no dia a dia do seu time muito mais estratégicas. Chama essas pessoas, faz uma reunião de alinhamento e mostra para elas por que é bom todo mundo crescer junto. Porque é bom, não é? É bom não só ali para a empresa, e sim fazer uma empresa prosperar é o objetivo de quem trabalha numa companhia. Ai, nossa, mas eu não acho isso justo, então vai fazer outra coisa, né? Se você não entende que esse é o seu papel, você está no lugar errado. Então, é fazer uma empresa prosperar, esse é o trabalho, né? De um líder, de um executivo, de um liderado. Então, esse líder traz essa visão e mostra. Sabe por que é bom para você? Porque o mercado inteiro vai te ver no momento que a gente entregar algo fora do padrão. Ah, é verdade, eu tô também. Então você já vai buscando o engajamento pessoal, porque as pessoas fazem só por aquilo que é bom para elas, né? Isso é na nossa cabeça, né? Os ciências explicam. Então você tem que mostrar por que é bom. Então isso traz engajamento, dá uma visão clara de para onde vamos, como vamos e a importância de cada um nesse processo. Combinou? Apertou a mão? Agora você vai cadenciar essas entregas através de métricas e no dia a dia com essas pessoas, mas não executando mais, mas é conduzindo essa estratégia combinada. E aí para cima, você tem que mostrar que você tem uma estratégia. Muitos líderes acham assim, estão vendo. Não estão vendo. É você que tem que fazer as pessoas perceberem o valor que você gera ao negócio. O quanto você de fato lidera pessoas e o quanto essas pessoas estão com você, porque você faz uma gestão para resultado onde elas são parte. Pessoas querem ser parte. Elas não querem só ser mandadas, elas querem ser parte de algo. E aí você falou de ferramentas, quando se fala de resultados, a gente tem a tecnologia hoje que talvez ajude muito mais também, né? Isso facilita a conexão, até porque também temos que considerar trabalhos que não são na empresa exatamente, são remotos, que se faz além do trabalho de horário de turno também, né? A tecnologia tem ajudado nisso? Ajuda, mas as pessoas entendem, na maioria, que atrapalha. Você sabe o que eu escuto muito? Eu não tô lá do lado do meu líder, então ele não me vê, ela não me vê. Eu falo, não é verdade. Você é percebido até da maneira como você escreve um e-mail ou manda uma mensagem no canal de comunicação oficial da sua empresa, que as empresas, cada uma tem a sua, né? A grande maioria usa algumas ferramentas, mas
a forma como você escreve uma mensagem, né? Então, sei lá, um exemplo prático. Você virar e falar assim, olha, eu tô com esse problema aqui, o que você acha? Tá jogando problema pra cima, né? E eu tenho uma frase que eu falo muito, que você não joga problema pra cima, né? Problema desce, solução sobe. Ah, mas eu sempre tenho um problema. Você diz, olha, eu tô com um desafio aqui, eu tenho essas alternativas, tô indo por esse caminho. Tem alguma coisa aqui que você vê que pode ser diferente? Pô, é diferente, você percebe? É uma comunicação mais executiva. Que a diretoria olha e fala assim, interessante, pô, entendeu o cenário, deu uma recomendação e só tá me ouvindo aqui também quer me ouvir. Não importa a distância, eu não preciso estar fisicamente, mas é que a gente vê, né, aqui a tecnologia como algo positivo, mas a maioria enxerga como problema, viu? A maioria não acha que a tecnologia está a favor, acha que ele é um problema. Ela tem que ser uma aliada, né? Não se pode tê-la também com resistência, né? A gente tem aí a inteligência artificial, por exemplo, agora, não é para competir não é para substituir ninguém também, mas é para ajudar, né? E aí nesse tom também, nesse sentido, eu queria ver com você como você vê o futuro das lideranças, das corporações, com tantos valores também, que a gente tem mudança na sociedade, né? com mais preocupação com diversidade, preocupação com questões ambientais. Lideranças têm que estar atentas a tudo isso também. O que a gente pode meio que passar quase que de orientação, não sei se orientação, mas de percepção que os empresários devam ter e as pessoas também que se propõem a serem líderes, os profissionais, para os próximos anos, enfim, para médio até curto prazo aí, se tratando de tecnologia que é tudo tão rápido. Quando se pensa numa liderança eficiente, numa empresa produtiva que tenha líderes engajados e equipe engajada também, qual é a sua avaliação de futuro? Eu acho que cada vez mais as coisas estão mudando, uma velocidade ainda maior, né? E a pandemia fez isso, ela acelerou muito a velocidade de transformação das coisas. A tecnologia, a inteligência artificial, como você bem trouxe, ela vem a nosso favor, né? Então não é para você olhar para isso como um problema ou, ai meu Deus, vai substituir. Gente, não é sobre isso. É legal ter uma parte do trabalho que a inteligência artificial faz, mas o seu olhar, né, sobre isso, como é que você traz, como é que você utiliza e como você impulsiona. Ela vem como um apoio, como uma grande alavanca e não como uma substituição. A tecnologia vai acontecer, a mudança vai vir, então seja parte, essa é a minha grande recomendação. Se você é líder, se você quer ser líder, se você já é um alto executivo, seja parte da transformação, não briga, não fica criticando ou negligenciando, né? Entra, entende como esse jogo funciona, e aí quando a gente fala de diversidade, é um tema que eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que cada vez mais dar espaço para que as pessoas entreguem o melhor que elas têm para entregar. E não porque elas são A, B ou C intituladas, né, quando a gente fala de diversidade, mas porque são pessoas. E pessoas querem realizar, pessoas querem ter espaço, elas querem ser parte, elas querem fazer a diferença. Não vá do pressuposto de que não quer, não está afim. Não é verdade. Muitas vezes lógico, não é 100% das pessoas que são afim de fazer a coisa dar certo, mas a grande maioria só não sabe expressar ou não recebeu o estímulo correto. E o papel de um líder é entender qual é o estímulo que faz cada uma dessas pessoas buscarem o seu melhor, né? A gente aqui na Bússola tem alunos diversos, assim, de vários segmentos, de várias crenças, enfim, raças, ou seja o que for. E é sobre isso mesmo, não importa a opção sexual, não é nada disso. É sobre pessoas que querem realizar, fazer a diferença e ser parte de algo maior. Assim, acreditem, eu escuto as pessoas aqui todo dia, assim. Eu tô te falando com propriedade. Veja, você fala com propriedade, com entusiasmo, inclusive, né? É aquela coisa, né? A gente tem motivos, né? A gente precisa ter motivos para estar nas empresas, para trabalhar, e a gente precisa de motivação também, que são coisas diferentes. O motivo e a motivação caminharem juntos ali. A gente teria muito mais para conversar aqui, Patrícia. Uma ótima conversa com você, um aprendizado que eu tive aqui com você. Foi ótimo estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Tenho certeza que a gente tem muito mais. Uma outra oportunidade, a gente vai conversar, quem sabe, um pouco mais ainda. Mas hoje, tenho que te agradecer muito pela sua participação aqui, por trocar ideia, compartilhar conhecimento aqui com a gente também. Muitíssimo obrigado, viu, Patrícia? Até um outro momento. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço e poder estar aqui contigo. É um prazer sem tamanho. Obrigada mesmo. Muito bom e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Volto no próximo programa. Um abraço forte e até mais.